continuando agora a discussão. Então, peraí, já foi. Vamos aqui. Agora vamos para a dimensão federal ou federativa. Como se comporta o modelo majoritário na dimensão federativa? Primeiro ponto, o modelo majoritário é um governo unitário, ou seja, não é uma federação. Né? E qual é a diferença entre uma federação e um governo unitário? Basicamente, na federação, os governos subnacionais eles têm direitos políticos constitucionais. Ou seja, numa federação, estados, municípios, províncias, cantões, enfim, a divisão administrativa que você tiver, divisão político-administrativa que você tiver, tem direitos constitucionais que o governo central não pode infringir. Já num governo autoritário, os governos locais, se houver, são meras divisões administrativas do governo central. Então vamos pensar de novo o modelo inglês. O modelo inglês, você tem lá 200 e poucos governos locais na Inglaterra, que eles chamam de boroughs, né? E esses governos locais nada mais são do que divisões, são tipo assim, como se fossem órgãos do governo central. Tanto que os funcionários que trabalham nesses governos locais, que ficam lá administrando coleta de lixo, trânsito, escolas locais, serviço de saúde, todos os governos da localidade, eles são funcionários federais. Né? O regime de salário, de carreira deles é decidido em Londres. O chefe do governo local, né, os chefes, né, que são todos decididos pelo governo local. Não é a população local lá da cidade de Liverpool, de Manchester, de Brighton, não é o povo local que vai decidir, por exemplo, o chefe do governo local. O povo local pode decidir o conselho local, né? Você tem lá uma espécie de Câmara de Vereadores ou de parlamento municipal nessa cidade, só que ela é um parlamento consultivo. Né? O conselho local, que é equivalente à Câmara de Vereadores lá, ele é meramente consultivo. O governo local não é obrigado a seguir as determinações do conselho local. Ele é obrigado a seguir as determinações do parlamento inglês em Londres. Né? Então, essa é a diferença. Obviamente, você tem governos unitários em que os governos locais, por tradição, por organização administrativa, são muito importantes. Por exemplo, no Japão. Vou citar um exemplo. Dois exemplos são muito conhecidos de países unitários descentralizados, é o Japão e a Suécia, e os países nórdicos. Nesses países, a prefeitura ela é muito importante, porque ela gere muitos serviços. Né? Lá nesses países, por exemplo, pegar o caso japonês, as prefeituras japonesas, que são, na verdade, equivalentes aos estados aqui no Brasil, né? Porque elas são prefeituras muito grandes, elas têm muitos funcionários, têm muito orçamento, grande parte das decisões importantes para o cidadão passa pelas prefeituras, sabe? O governo central é muito mais focado em questões como relações exteriores, desenvolvimento econômico, infraestrutura, e o grosso dos serviços, assim, públicos são feitos pelas prefeituras. Mas por quê? Porque o governo central decidiu assim. Não existe nenhum direito constitucional que impede o governo central de remover os poderes da prefeitura de Tóquio, por exemplo. Da mesma forma que o governo sueco pode remover os poderes dos governos locais da Suécia, mas por tradição e por organização, eles preferem manter as coisas descentralizadas. Essa que é a diferença, então, entre já é muito diferente do Brasil ou dos Estados Unidos. No Brasil e nos Estados Unidos, a Constituição protege as prerrogativas locais. Então, o governo central não tem a liberdade que esses governos têm de poder delegar ou retirar poderes dos governos locais. Bom, segundo ponto. No modelo majoritário, existe uma concentração do poder legislativo em uma legislatura unicameral, ou bicameral assimétrica, né? Porque, por exemplo, na Inglaterra você tem duas câmaras. Eu falei para vocês aqui que, vamos voltar, ó, o parlamento inglês tem duas câmaras. A Câmara dos Lords. Então, peraí. Volta aqui. Aqui, ó.
O parlamento inglês tem duas câmaras, a Câmara dos Lords, que fica por aqui, e a Câmara dos Comuns, fica aqui perto dessa ponte aqui. Essa aqui é um dos símbolos, né, da Inglaterra, que é o Palácio de Westminster. Ô, gente, deixa eu tirar uma coisa. Vamos. Tá, continuar. Então, mas nesse caso é praticamente unicameral, apesar do parlamento inglês ter duas câmaras, Câmara dos Lords e Câmara dos Comuns, ela é praticamente unicameral, porque quem manda mesmo é a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lords é muito mais uma questão de homenagem. Tem alguns nobres lá que ganharam o cargo de forma hereditária, mas são muito poucos hoje, né? A maior parte das pessoas é, sei lá, cientistas, religiosos, pessoas notáveis que eles dão lá um cargo como uma forma de homenagem. Tem outros casos que são assim também, por exemplo, Espanha. Espanha tem Senado e tem o Parlamento Espanhol. Só que o Senado Espanhol, que representa lá as regiões, praticamente não tem poder. Tem os poderes mínimos, né? São quase todos consultivos. Então, quase todas as prerrogativas do Senado Espanhol é consultiva. Então, na prática, é um parlamento unicameral. Tá? Então não existe, por exemplo, um Senado que representa os estados, ou se existe, não tem poder nenhum. Ponto 3. Constituições flexíveis, que podem receber emendas por simples maioria. Ou seja, as constituições nos países que seguem o modelo majoritário, elas são daquele tipo que não são constituições formais. Não são aquelas constituições em que o governo precisa seguir aquela Constituição, né? Ou melhor, elas não são aquela Constituição escrita, um documento que você pega e fala, essa aqui é a Constituição do país. Não. A Constituição, na verdade, é um conjunto de leis que são formalmente leis normais, ordinárias, mas que, pela sua importância, são consideradas leis constitucionais. Mas como elas são formalmente leis comuns, elas podem ser alteradas da mesma forma que as outras leis. Então, na Inglaterra, que é um exemplo mais conhecido, você tem lá a Bill of Rights, que é a Lei dos Direitos Básicos do Cidadão. Ela é considerada uma lei constitucional por causa do assunto que ela trata. Mas ela é uma lei comum, ela pode ser alterada igual qualquer lei, sabe? Então, mesma lei mesmo procedimento que você usa para mudar o nome do monumento importante, você vai usar para mudar a Bill of Rights. Então, não existe uma proteção especial a algumas regras constitucionais. Quarto ponto, sistemas em que as legislaturas têm a palavra final sobre a constitucionalidade da legislação. Nesses sistemas, você ou não tem Suprema Corte, ou a Suprema Corte não pode declarar uma decisão do parlamento inconstitucional. É o caso, de novo, da Inglaterra. Na Inglaterra existe uma Suprema Corte, só que você tem a regra de que o parlamento ele é soberano. E, né, na verdade, existe uma doutrina que eles chamam de supremacia do parlamento. Né? O que é a supremacia do parlamento? Uma decisão do parlamento não pode ser revogada por nenhum outro órgão que não seja o próprio parlamento. Né? Então, se decidiu uma coisa, está decidido. Ninguém pode entrar com uma ação na Suprema Corte inglesa argumentando que uma decisão do parlamento foi inconstitucional e que precisa ser derrubada. Não existe essa possibilidade na legislação inglesa. O parlamento falou, está falado. Ponto. Né? Ou só pode ser alterado depois de ter uma nova eleição, ou se o próprio parlamento, os próprios parlamentares mudarem de ideia. Mas o mais comum é quando, por exemplo, tem uma nova eleição, se elege novos parlamentares, e aí eles revogam a lei antiga. Mas enquanto a lei antiga não foi revogada pelo parlamento, ela continua valendo. Esse último ponto aqui ele é uma coisa meio esquisita que o Lippert colocou, né? Talvez até inspirada aí no modelo americano, mas no modelo ele colocou o Banco Central na jogada, que é uma coisa que muitos cientistas políticos, eu incluso, acham um pouco esquisito, mas vamos seguir o texto. O que são os bancos centrais dependentes do executivo? O Banco Central é um órgão do Poder Executivo que decide sobre a política monetária e,
todos os cargos do Banco Central são escolhidos e podem ser demitidos livremente pelo chefe do Poder Executivo. Então, por exemplo, no Brasil, podemos pegar o caso do Brasil mesmo. O Brasil, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Filho, foi escolhido pelo presidente brasileiro e pode ser demitido a qualquer momento pelo presidente brasileiro, porque eventualmente não gostou do trabalho do presidente do Banco Central. Alguns países não permitem isso. Os casos americano e alemão são os mais conhecidos. Nesses países, o presidente do Banco Central, os diretores do Banco Central, não só o presidente, eles têm mandato fixo. Em geral, mandatos muito longos, assim, de mais de 8 anos, de 4 a 8 anos, né? Algo assim. Então, o presidente não tem, assim, possibilidade de demitir porque discorda do trabalho do presidente do Banco Central. Mas no modelo majoritário, que é o modelo que concentra o poder no chefe do Poder Executivo, né, no chefe de governo, existe sim uma dependência do Banco Central pelo Poder Executivo, ao Poder Executivo. Então vamos revisar? No modelo majoritário da democracia, o governo é unitário, não é federal. Você tem um poder legislativo com apenas uma Câmara, você não tem duas câmaras, como Câmara dos Deputados e Senado, nada disso, é uma coisa só, uma sala só. Você tem constituições flexíveis que podem receber emendas como leis comuns. Você tem legislaturas que têm a palavra final sobre a constitucionalidade da legislação e bancos centrais dependentes do executivo. Agora vamos para o modelo consensual, que é quase o oposto do que estava antes, né? No modelo consensual, você tem um governo federal e descentralizado. Então, no modelo consensual, os governos locais têm direitos constitucionais, eles têm proteção contra um governo central que queira reduzir sua autonomia, e também é descentralizado. Os governos locais, grande parte da gestão pública passa e das decisões legais passa pelos governos locais. Nem todo governo federativo é descentralizado, viu? Existem países que são federações, mas são federações centralizadas. Tá? O próprio Brasil é um caso. Aqui, lei penal é federal, lei civil é federal, até código de trânsito é federal. A maior parte das leis são federais. Nos Estados Unidos, não. Você tem países que a lei civil, que permitem pena de morte, outros que não. Ou cada país tem um sistema legal muito específico. Cada estado dos Estados Unidos tem um sistema legal muito específico, porque a Constituição americana é muito centralizada. Então, o modelo consensual segue essa ideia: governo federal e descentralizado. A divisão do poder legislativo ocorre entre duas casas igualmente fortes. Então, ao contrário do modelo majoritário, que é unicameral, ou bicameral assimétrico, aqui você tem um bicameralismo simétrico. Ou seja, duas casas, ambas com praticamente os mesmos poderes. Então, o caso americano é o caso brasileiro, em que você tem Câmara dos Deputados, que nos Estados Unidos é chamada de Casa dos Representantes, e o Senado, que nos dois países se chama Senado. Então, e tanto a Câmara Baixa como a Câmara Alta são equivalentes. Para você aprovar uma lei, você tem que necessariamente passar pelas duas casas. Tá? A Câmara, só para vocês saberem, a Câmara Baixa, em geral, é considerada a Câmara que representa a população, e a Câmara Alta, a Câmara que representa o Senado. Tá? Ponto 3. Você tem constituições rígidas que só podem ser modificadas por maiorias extraordinárias. Então, nos países que seguem o modelo consensual, você tem uma constituição que ela é escrita, ela é formal, e você tem regras de emendamento funcional que são bem mais difíceis de serem atingidas do que a regra para você elaborar leis ordinárias. Então, o Brasil, a regra é muito fácil de ser atingida, né? Tipo, tudo bem, vamos começar pela regra brasileira. Na regra brasileira, para você aprovar uma lei ordinária, você precisa de maioria simples, estando presente a maioria absoluta dos membros, ou seja, se tiver a maioria absoluta na casa e a maioria simples, a maioria dos presentes votar a favor da lei, e se isso acontecer em ambas as casas,
Aí a lei é aprovada. A lei complementar, você precisa de maioria absoluta dos votos. Então, maioria absoluta das ambas as casas. Já para emendar a Constituição, você precisa de 3/5, ou seja, 60%. Vocês veem que a regra para mudar a Constituição é uma regra mais difícil do que para mudar as leis ordinárias ou lei complementar. Nos Estados Unidos é muito, muito, muito mais difícil mudar a Constituição. Por isso que eles mudaram tão poucas vezes a Constituição nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, para você mudar a Constituição americana, você precisa de ter 2/3 dos votos da Casa dos Representantes e do Senado. 2/3 são 66%. No Brasil é 66%, é 60%, né? Lá é 66%. Ah, não, perdão, não é 2/3 não, é 4/5. 4/5, ou seja, 80%. Você precisa ter 80% na Câmara dos Deputados, 80% do Senado e também 80% das assembleias estaduais, sendo que em cada assembleia estadual sendo aprovada por 80%. Ou seja, precisa que a regra seja referendada pelas assembleias estaduais, também por um quórum extraordinário. É muitíssimo difícil alterar a Constituição americana. Você tem várias outras regras, né? É interessante saber essa política comparada, que você começa a saber como é que funciona outros países. Por exemplo, na Suíça, para você mudar a Constituição, tem que ter referendo. A população tem que aprovar a mudança nas urnas. É uma regra bem mais difícil de ser atingida. Alguns países exigem que a emenda constitucional seja aprovada em 2 legislaturas diferentes. Ou seja, os deputados agora aprovam uma emenda, tem que esperar ter uma eleição que vai se eleger um novo parlamento, e aí depois o outro parlamento tem que referendar o que o parlamento anterior decidiu. Também é uma regra que dificulta muito aprovar emendas constitucionais. O Brasil tem uma regra que é relativamente fácil de ser atingida, por isso que a gente já mudou mais de 100 vezes a nossa Constituição, em um pouco mais de 30 anos. Quarto ponto, você tem sistemas em que as leis estão sujeitas à revisão judicial de sua constitucionalidade por uma Suprema Corte ou Corte Constitucional. Ora, se você tem uma Constituição rígida, mais difícil de ser modificada que as leis ordinárias, e que ela está acima, né, a Constituição está acima das outras leis, você tem que ter uma Suprema Corte que garanta, que faça a revisão, né, que analise para saber se as leis ordinárias estão de acordo com com a Constituição. Nos países que você tem uma Constituição não escrita, não tem por que ter isso, porque formalmente todas as leis são o mesmo nível jurídico. Mas no modelo constitucional prescreve a ideia de uma Constituição rígida e, por consequência, uma Suprema Corte que fará a revisão judicial. E, por fim, bancos centrais independentes. Você não pode, o presidente, o chefe do Poder Executivo não pode demitir o presidente do Banco Central, os diretores do Banco Central, a não ser com a anuência do parlamento, uma regra muito mais difícil, etc. Então, vocês podem ver que, de novo, o modelo consensual tende à divisão dos poderes e enfraquecer a força do chefe do Poder Executivo central, no caso, né? Talvez fortalecendo aqui os poderes locais. Um ponto que talvez vocês estejam se perguntando é por que questões como bicameralismo, Constituição rígida, está dentro da dimensão federal, da dimensão federativa. Ora, porque na maior parte dos países do mundo, essas regras aqui de 2 câmeras, sendo uma representando os estados, Constituição rígida, Suprema Corte, tudo isso, em geral, foi criado para proteger os direitos dos governos locais. Sabe? Historicamente, a gente pode, inclusive, perceber que todas as federações têm constituições rígidas. Nem todos os países unitários têm constituições rígidas, alguns têm, outros não. Agora, federações, praticamente sem exceção, têm que ter constituição rígida, têm que ter Suprema Corte,
e quase sempre, existem algumas pouquíssimas exceções, mas quase sempre tem que ter uma Câmara alta que represente os governos locais. Se não for assim, não dá certo. Se não for assim, não tem como ter um governo federativo.